Olá, pessoal, boa tarde. Ou bom dia, né? Porque ainda não é de tarde, mas já tá chegando. Gente, que saudade. Ontem eu não postei vídeo. É como eu sempre falo: o dia que eu não posto vídeo é o dia que parece que tá faltando alguma coisa, né? Porque postar vídeos, fazer roteiro faz parte da minha vida. E é uma coisa que eu faço de graça e com muita alegria. Eu espero que você valorize, tá? Todo o meu trabalho que eu tenho aqui de escrever esse conteúdo, né? Porque antes eu escrevo para que eu possa ver se eu estou falando realmente o que eu preciso falar, todo o cuidado que eu tenho que tomar para abordar certos assuntos, porque existem assuntos que são muito delicados, mas a minha maior preocupação é que te ajude a refletir, não só refletir por refletir, mas para mudar a sua vida. E às vezes também eu mesma pego meus próprios conteúdos para aprender. E ontem eu não postei, mas hoje eu venho, gente, com uns vídeos muito legais, tá? Hoje eu vou estar postando os 2 vídeos durante o dia, ou 3, não sei, mas terá vídeo para você assistir a tarde toda. E aproveita que tá friozinho, em alguns lugares está chovendo, como aqui. É um momento que as pessoas ficam um pouco mais em casa, né? Aquelas que podem, aquelas que não trabalham fora. Aproveita para maratonar umas séries. Eu sei que você que está aí do outro lado gosta de maratonar séries num tempinho desse. Não existe coisa mais gostosa, né? Principalmente se você tá de folga, você poder assistir os filmes que você gosta, ficar ouvindo aquelas musiquinhas, tomando um cafezinho, né? Para os que gostam de beber, tomando um vinhozinho. Eu sei da sua vida, eu sei muita coisa, tá bom? Então não precisa você revelar, não. Então que você tenha paz, curta a sua folga, o seu momentinho. De repente você já trabalhou, você tá chegando agora, ou você está descansando porque vai trabalhar mais tarde, só não deixa de assistir minha playlist, porque, gente, olha, a cada dia que passa eu tô procurando melhorar, tá bom? E eu tô aqui intensa aqui na rede. Então, por favor, valorize cada minuto que eu sento para fazer o roteiro desse vídeo. Alguns sem roteiros, mas com a mesma qualidade, tá bom? Olha aqui, gente. Ontem eu tava andando, eu fui resolver umas coisas, aí eu tava pensando nos pássaros lá no céu e a liberdade que eles têm. E eu comparei com a liberdade do ser humano, embora que são seres diferentes, né? O ser humano tem um raciocínio, mas o que eu quero tratar é aqui, que a liberdade, ela é muito boa quando você usa ela em combinação com a responsabilidade. E é sobre isso que eu quero tratar, tá bom? Ó, liberdade, gente, é dono de Deus. E é você que vai definir como que você vai usar. Quando a gente é criança, a gente ainda não conhece o mundo. Fica sob a tutela dos pais, dos avós, dos adultos. E quando a gente tem um certo entendimento da vida e os nossos pais nos proíbem de fazer certas coisas, até mesmo para nos proteger, né, com boa intenção, a gente não entende ainda muito e a gente pensa assim: olha, eu não vejo a hora de eu crescer, de eu ser de maior, para eu ter minha liberdade, ser dona do meu próprio nariz e assim eu vou poder fazer o que eu quero. Quem que já não pensou isso? Quem não, né? Você, quando era criança, adolescente, você não pensou assim? Eu pensei, porque quando a gente é adolescente, a gente tem uma outra visão da vida, né? Porque a gente está começando agora, não conhece nada. A gente quer se livrar dos pais, da tutela dos pais, quer ir pelo mundo, viver do jeito que tem que viver, achando que pode fazer o que bem quer, mas aí a vida mostra que não é bem assim. Que a liberdade, gente, ela tem um valor, mas ela também tem que vir acompanhada de responsabilidade, porque senão vira uma bagunça. Você já pensou se no contexto onde a gente vive, a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que já não está tão fácil, todo mundo fosse fazer o que bem quer, não precisasse de lei, fosse nessa frase aí: ah, é bom ser livre, eu faço o que eu quero da minha vida, porque até o momento que você faz o que você quer da sua vida, tudo bem, mas desde quando isso não interfira a vida de outras pessoas. E certas coisas que nós fazemos na nossa vida interferem ou influencia ou até mesmo pode prejudicar a vida dos outros. Você pode ser livre, gente. O livre-arbítrio é uma das coisas que Deus nos deu mais preciosa. Eu posso dizer que o livre-arbítrio, gente, é um presente. Uma coisa muito triste, né? Quando uma pessoa não tem a liberdade de ir e vir, ela tá trancada numa cela, né? Ela não pode fazer as coisas que ela pode estar acostumada, as coisas cotidianas. É muito triste uma pessoa que de repente está presa, está em cativeiro, não pode usar o livre-arbítrio dela. Por quê? Porque foi um dom que Deus deu, um presente, né? Eu costumo dizer que é um presente, porque é uma coisa que Deus não tinha obrigação de dar. Ele poderia controlar a gente como uma pessoa controla
um aparelho com controle remoto. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e justiça, ele preferiu que nós tivéssemos a liberdade de fazer o que queremos, né? E muitas vezes até influi na vida dos outros, mas ele dá essa liberdade, embora que depois venham as consequências, embora que depois você vai ter que cumprir, né? Vai ter que pagar pelo que fez, mas Deus dá essa liberdade. Isso é uma coisa muito antiga, desde lá, ó, no passado, no Jardim do Éden. E eu tenho analisado como que as pessoas andam usando a liberdade delas, né? Tem gente que usa a liberdade dela para fazer coisas boas, né? O seu direito racional. Porque uma das coisas, como eu já falei, que diferencia a gente dos animais, existem várias, né? Existe o nosso raciocínio, mas o nosso livre-arbítrio, né? Porque pensa bem, se você pega um cachorro e coloca ele numa corrente, por mais que ele tente se soltar, ele não tem livre-arbítrio de chegar e falar, ó, eu não quero ficar aqui na corrente, né? Ele não sabe a força que ele tem uns instintos que faz ele agir e querer se soltar. Mas não é como o ser humano. Você está aqui hoje numa cidade, se você quiser, você vai para outra, viaja para outra. Tá numa casa, se você quiser, muda para outra, compra em outro lugar, de acordo com suas condições. Isso é o livre-arbítrio. Mas você tem que usar isso, gente, para coisa boa. Não existe esse conceito de liberdade, né? É muito bonito, né, que a gente vê nas novelas, no filme, que a pessoa tá ali livre igual um pássaro, ela faz o que ela bem quer, o que ela bem entende. Em partes, com a sua vida, você pode fazer o que você bem quer, se você é de maior. Só que acontece o quê? Quando somos crianças, não queremos depender dos pais. Aí a gente cresce, se torna adulto, né? Muitas coisas que nossos pais não deixavam fazer, a gente faz, porque a gente quer experimentar a vida. Mas aí a gente esbarra com o quê? Com as leis, com os padrões da sociedade que tem que ser obedecido e as responsabilidades. Então é por isso que não existe liberdade total, do jeito como a gente vê nos filmes, nas novelas, que você faz o que quer. Você tem liberdade, você tem responsabilidade, você tem liberdade no seu país, no seu bairro, mas dentro do lugar que você está, você também tem leis. E certas leis restringem um pouco sua liberdade, né? Porque senão irá virar bagunça. Cada um fazer o que quer. É igual no trânsito, né? Se não existissem as leis de trânsito, os códigos, né? Iria virar um campo de guerra. Porque normalmente no Brasil, o trânsito já é um lugar onde acontece muita coisa ruim, tendo lei. Imagine se não tivesse. Então essa liberdade, ela tem que ser assim, entre aspas, né? É igual a liberdade de falar, né? A gente fala que o Brasil é um país democrático, que tem liberdade de expressão. A gente tem liberdade de expressão, mas se a gente se expressa totalmente sem responsabilidade, já tem a punição. Então essa liberdade, ela não é tão inteira quanto as pessoas tentam mostrar, né? Tanto que você vê aí, se você fala certas coisas, você pode sofrer um processo, se de repente você mexer com alguém grande, com alguém que está numa posição de autoridade na sociedade. Gente, você vive no Brasil e sabe como o Brasil funciona. E não é só o Brasil, né, gente? É o mundo. Mas eu falo do Brasil porque eu moro aqui. Outra coisa para terminar. Liberdade absoluta não existe, gente. Ainda que você vá para uma floresta, você mora lá, lá você vai ter que respeitar as leis, né? Da floresta, dos animais que convivem com você, que vai conviver. Então, liberdade e responsabilidade andam de mãos dadas, tá bom? Porque quando essas soltam as mãos, começa a acontecer os conflitos, os desrespeitos, os problemas, os acidentes. Esse vídeo é curtinho, né? Geralmente meus vídeos são muito longos, você não vai ter desculpa de não poder assisti-lo, tá bom? Eu espero que você esteja usando esse presente que Deus te deu, chamado livre-arbítrio, liberdade, para falar o que é correto, para procurar também se policiar para não falar o que bem quer, para tomar atitudes justas, coisas que não vão te prejudicar, nem a você, nem as pessoas que moram com você, tá bom? Livre-arbítrio e liberdade são coisas maravilhosas se você usar muito bem. Mas se você dissociar, se você separar da responsabilidade, você vai ter muito problema, você vai colher consequências que você não quer, tá bom? Vai ser curto o vídeo, muito obrigado você que está me assistindo, aos meus inscritos, você
que está acompanhando por acaso meu conteúdo. Meu nome é Ana Maria, faço vídeos de reflexão, também motivacional, né, para que as pessoas melhorem suas vidas. E eu espero que você goste. Se você gostou, curta, compartilhe, deixa o seu like, tá bom? E se inscreva no canal. Um abraço a todos. Eu quero que todos tenham um bom dia. Tchau.